Olá para todos, que a paz de Deus seja com cada um. A paz do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Irmãos, quero dizer a todos que neste primeiro vídeo do canal tem uma palavra para falar. Além do mais, esse canal é para trazer a palavra de Deus e mostrar a todos o caminho estreito que tanto Jesus falou para muitos, que leva à salvação. Esse é o caminho que leva à salvação, o caminho estreito. Por que estreito? Porque assim como Noé e sua família, apenas eles foram salvos na arca, assim também serão muito poucas pessoas que serão salvas. Isso tudo porque o caminho realmente é estreito. Por que o caminho é estreito? Porque a doutrina de Deus, ela é diferente da sabedoria dos homens. Porque a sabedoria de Deus é diferente, é pequena, é para os pequenos. Deus escolheu as coisas pequenas, fracas, as coisas que nada são, as coisas que não são dos sábios, não são dos eruditos, não são dos eloquentes. As coisas que são simples e pequenas, para os pobres de espíritos e pequenos de espíritos. Entendam que a doutrina de Deus, ela é diferente, ela é pequena e simples. Então, e muitas das vezes dura também. Dura porque é a partir da dureza de Deus que muitos se convertem. Muitos entendem a chegar ao caminho humilde, ao caminho dos humildes, que é para obedecer a Deus, ao caminho da humilhação, humilhar-se diante de Deus, porque são poucos que conseguem isso, que não conseguem se dobrar o joelho perante Deus, encolher-se, encolher o seu ego diante de Deus. Irmãos, aqui tá meio difícil de gravar porque a imagem tá ruim, mas foquem na palavra, porque não é a mim que vocês têm que ver, é a Deus e o que tem dentro do coração de cada um para mudar e transformar e colocar-se a si próprio no caminho de Deus, tá? Então vamos lá, prestem bem atenção. Irmãos, começo a falar, como já comecei, né, na verdade, mas começo a falar agora sobre nosso Senhor Jesus, o Cristo, que veio na cruz para morrer por nós e veio pelo Evangelho para pregar sobre a salvação e a libertação da nossa alma. Irmãos, eu começo a falar sobre as religiões que existem no mundo, em todo o nosso mundo. Todas as religiões. Olha, irmãos, eu vou ser bem direto, tá? Não vou ficar explicando a vocês, porque uma coisa eu vou dizer a vocês. Enquanto muitos falam que o conhecimento vale a pena, o conhecimento eleva o ser humano, o conhecimento é isso e o conhecimento é aquilo. Olha, irmãos, o mundo jaz do maligno, infelizmente, o mundo jaz do maligno. E o mal está escolhendo, como fez no princípio, está escolhendo conhecimento para poder levar o ser humano a conhecimentos falhos e mentirosos, conhecimentos que são do orgulho do próprio ser humano. O ser humano tem que olhar, tem que tocar, o ser humano tem que ver, tem que sentir e que ele mesmo tem que procurar a verdade daquilo através do seu próprio raciocínio, porque não acredita nas outras coisas que ele não pode ver, não pode tocar, não pode ouvir e não pode sentir através do seu próprio raciocínio. Esses são os sábios deste mundo que Jesus nos mostrou que a sabedoria dele vem do seu próprio ego, do seu próprio ego. E o seu próprio ego
leva à sabedoria que se prende ao orgulho humano, assim como todos os outros pecados que se existem. Vem do orgulho humano, todos. Pare e pense e você verá que vem. Todos. Toda vontade do ser humano é voltar-se para si próprio. E por que eu estou falando isso? Porque o nosso Senhor Jesus, ele tem uma diferença nas suas palavras. Deixa eu ficar mais para cá, irmãos, para dar um pouquinho mais de luz. Ele tem uma diferença nas suas palavras. As palavras dele, é através da humilhação de si próprio para deixar que Deus o exalte. É obedecer a Deus e ser humilde para com tudo e todos, e principalmente para com Deus. Já diferente de todas as outras religiões, que elas sempre se voltam para o caminho de elevar o ser humano através de si próprio e colocar o ser humano como satisfador das suas próprias vontades e criar um equilíbrio entre o que você quer no mal ou no bem, porque no fim tudo será a mesma coisa. Apenas faça a sua vontade, se alegre com aquilo e se sinta bem. E, e é nisso que volta, é para esse rumo que volta todas as religiões. Que se voltam, né? Todas essas religiões, menos uma, à exceção de uma. A religião a exceção de uma. Não vou falar religião porque hoje em dia, se eu falar isso, eu vou estar mentindo, porque a religião cristã tá uma bagunça, tanto no sentido dos evangélicos como no sentido dos católicos. Tá uma bagunça dentro do catolicismo, tá uma feitiçaria que só e muita mentira entre alguns. E no evangelho, no caminho evangélico também tá a mesma coisa. Não são Você não é não são muitos evangélicos verdadeiros que existem, são poucos. Assim como Noé, que era somente a família dele, que eram os verdadeiros. Enfim, voltando aqui ao assunto, como não são todos os cristãos, mas a maioria, quer dizer, a minoria dos cristãos estão na verdade do caminho estreito. E é que são aqueles que não se voltam para si, aqueles que não buscam fazer a sua própria vontade, mas buscam fazer a vontade de Deus. Aqueles que negam-se a si mesmo para seguir a Deus de coração, de corpo e alma, com toda sinceridade de coração, com a justiça de Deus, que é fugir do mal e fazer o bem, e enfrentam o mundo com força, se afastando das coisas do mal, se afastando do mundo e se afastando de tudo aquilo que faz a gente pecar, que faz a gente sentir o mal e ao mesmo tempo se entregar ao mal, à luxúria, à vaidade, ao orgulho e tudo aquilo que nos excita às coisas ruins. Então, eu falo aos irmãos, por favor, não se entregue a nenhuma dessas religiões, não se entregue às falsidades das igrejas que estão sendo mentirosas, seja católica ou seja evangélica, mas busque ouvir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, por mais que seja a Bíblia, uma coisa tão pequena que já passou tempos e tempos, que ela está conosco e não dá para. Muitos falam, não dá para saber, tem que buscar sim o conhecimento, tal e tal. Mas lembram-se, irmãos, que eu acabei de falar para vocês. Deus escolheu as coisas simples, pequenas, que não são sábias aos olhos deste mundo, mas que são pobres de espírito e pequenas de espírito, e sábia aos olhos de Deus. Porque Deus transformou a Bíblia. De tempos em tempos, Deus esteve segurando a Bíblia para que ela, mesmo naquela pequenez e transformações que passou por mãos de homens e homens, Deus segurou ela para que ela pudesse ser útil a nós e que nós pudéssemos usar ela
para a nossa santificação, aproximação de Deus e sabedoria, que são para aqueles de alma simples, mansos de espírito e que buscam obedecer a Deus e estar com Ele, sempre. Fazer dele seu amigo. Faça dele seu amigo. Ande como andou Abraão, Moisés, Elias, Pedro, o apóstolo, e Paulo, o apóstolo. Eu vou dar o exemplo deles porque eles foram grandes homens de Deus. Andem como eles andaram neste mundo. Siga o exemplo deles. Estão escritos na Bíblia. Leiam. Vão atrás. Procurem uma. Porque eu sei que é difícil, irmão, seguir o exemplo de pastores que você não sabe se é verdadeiramente certo ou errado. Por isso, sigam os exemplos dele, leiam a Bíblia, orem, por favor. Orem a Deus de coração, de corpo e alma e confiem nele. Busquem-o de coração e alma. O Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus que falou na boca de nosso Senhor Jesus, que deu a vida por nós. Orem e busquem-no de coração e alma. E Deus ouvirá, porque Ele sabe que estamos em caminhos difíceis. Deus ouvirá. Amém.